Viva e muito bem-vindos a mais um Inequívoco. E hoje não vamos não nos vamos fazer isso, mas vamos debruçar-nos sobre o eutanasiador. E eu vou tentar, durante este bocadinho que estamos juntos, dizer isto bem e, sobretudo, pedir ajuda a estes senhores para dizer bem. É uma peça que foi escrita pela Paula Guimarães, que é representada pelo Sérgio Praia, que foi encenada pelo Diogo Infante e que nos leva eventualmente para um lugar de surpresa, sobretudo para um lugar de surpresa. É uma peça de detalhes, de olhares, de sombras, de não ditos e de não vistos, é muito importante isso, e é um texto provocatório, que nos destabiliza, que nos tira do nosso conforto e, sobretudo, acredito que das nossas surpresas. Pronto. Então, estando aqui sintonizados, estamos no Teatro Estúdio, aqui no Trindade, e estamos só até ao fim de junho. E isso é fundamental saber, porque não há cá, eu depois logo penso nos bilhetes. Não, tem que ser já, porque está a encher, está cheio, a sala é pequena, aliás estamos todos ao colo do Sérgio Praia. Olá, Sérgio. Olá. E estamos pela mão da Paula Guimarães. Ora, vocês os dois são pessoas muito diferentes, vêm de mundos muito diferentes, não se conheciam antes. Não. E podem dizer que já se conhecem agora? Têm algum... Não, acho que não. Acho que conheço a Paula pelas palavras dela, por aquilo que ela não me diz. E tivemos uma conversa que eu gostei imenso, que foi no primeiro dia de ensaios, onde estava o Diogo, também ainda não tinha chegado, mas falámos ali um bocadinho e às vezes eu acho que bastam 5 minutos para nos identificarmos com algumas coisas. E eu gostei muito da verdade que a Paula falava, da maneira como ela falava e que ela fala, e da maneira que ela sorri com o olhar. Eu não sei explicar isto, mas ela tem qualquer coisa de brilho no olhar que me cativou logo, portanto, qualquer coisa que viesse, para mim estava ótimo. Caramba, e já vamos saber em que momento é que tu soubeste que o Sérgio ia ser o protagonista do teu eutanasiador, mas a Paula Guimarães, para quem não conhece, é uma empreendedora social, formada em Direito, muito habituada a lidar com senhores de gravata, com senhores crescidos, com senhores, enfim, pseudo-sérios, mas sempre conseguiu dançar com eles para levar o seu barco a bom porto. E sempre soube lidar com a realidade de uma forma franca, como o Sérgio estava a dizer, transparente, mas também dando corpo ao manifesto. A Paula é professora voluntária, está engajada numa série de associações e de trabalho cívico, e isso faz dela também uma conhecedora do mundo, dos ciclos de exclusão que ela tenta interromper e da realidade dos outros. Ora, também és um bocadinho obcecada em mudar o mundo, claro, mas obcecada com direitos humanos e autodeterminação. E provavelmente esta tua bagagem trouxe-te até ao eutanasiador, mas eu gostava de perceber aqui uma coisa, que é: até que ponto é que tu, quando escreveste a peça, pensaste em incomodar? Ou foste só escrevendo? De onde é que veio? Como é que começou este processo? Eu gosto de incomodar, não é? Por isso, como é óbvio, qualquer coisa que eu tento fazer é sempre para eu própria sair da zona de conforto e fazer tanto quanto possível que os outros também saiam. Esta peça começou a ser escrita na sequência de um conjunto de mortes próximas. E também porque nessa altura estávamos a começar a discutir em Portugal as questões da eutanásia. Eu acho que nós temos demasiadas certezas e por isso gosto também de pôr em perspectiva as certezas que eu tenho e que os outros têm. E por isso comecei a escrever para eu própria tentar entender qual era o meu ponto de vista e qual era a minha posição sobre o tema. Evoluiu como um conto e, portanto, foi crescendo nessa perspectiva. E depois, quando o produto estava acabado, eu fiquei sem saber muito bem o que é que lhe havia de fazer. E resolveste trazê-lo ao Teatro da Trindade. Porque foi um momento de autodeterminação também. A Paula trouxe a peça e entregou-a no Teatro da Trindade para que o diretor artístico, Diogo Infante, a pudesse ler. Mas não foi porque conhecias alguém, porque tinhas uma vontade. Entregou. E aconteceu que o Diogo leu e gostou
e quis, e depois o Diogo pensou no Sérgio. E é muito engraçado porque na folha de sala podemos ler uma expressão do Diogo, ele diz o aparente distanciamento do Sérgio, e eu gostava de perceber do teu lado, ok, ele diz que isso ajudou na tua escolha. Claro. Eu já te li em entrevistas a dizer que tens poucos amigos, mas bons, gostas de relações que te tragam confiança. A tua liberdade tem um custo enorme, não é? Ou não? De relação. Sim, eu acho que cada vez mais, sempre fui um bocadinho assim, mas cada vez mais eu vejo as coisas de maneira mais, pouco, mas com algum conteúdo. Eu acho que ao longo dos anos fui-me começando a distanciar, ou fui percebendo, sem qualquer drama ou sem qualquer. Às vezes não existia grandes problemas, mas eu tenho muita noção, às vezes, quando acabam de ciclos. E acho que, para mim, eu já minto, entre aspas, na minha vida enquanto ator, que na minha vida pessoal eu gosto muito de ter algumas Toda a certezas com as pessoas que estou. E quando eu sinto que um ciclo acaba, eu não sou muito pessoa de tentar perceber muito bem o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Às vezes acaba, pura e simplesmente. Eu acho que é preciso ter, às vezes, coragem de deixar ir. Se calhar daqui a uns anos volta e há uma redescoberta, mas com a experiência que eu tenho tido não tem acontecido muito. As pessoas vão e vão sem qualquer problema. Acho que às vezes o facto de tu não explicares porque é que Estás a distanciar. estás a distanciar cria mais confusão. Eu acho que as pessoas precisam às vezes dessas confusões para alimentar a sua vida e para sentirem que a sua vida está mais preenchida. E felizmente eu nunca tive isso. Gostas de simplificar. Sim, gosto até demais. Daí mas o aparente. o aparente. E é distanciamento engraçado é porque só aparente. eu só li isso no dia da estreia e quando li isso, mas o que é que ele quer dizer com isto? Eu não estou a perceber. Mas ele tem já me tinha dito autoanálise isso logo. em ensaios, que é, às vezes, eu gosto muito de perceber também as pessoas com quem falo e tentar mesmo entender aquilo que elas querem. E às vezes eu fico parado, porque eu acho que parado eu consigo me focar melhor. E eu às vezes acho que as pessoas veem esse lado do foco, talvez por ser miúpe também ajuda um bocadinho, como uma coisa mais distante ou mais séria, e muitas vezes não é. As pessoas não me conhecem e então claro. acham que aquele lado mais sério, mais quieto é distante ou não quer falar. Não, eu sou bem divertido quando sou bem puxado também. E nós já vamos ver em que momentos é que esta peça pode ser divertida. Exato. Eu não queria perder o fio à meada porque, voltando à peça, tu entregaste-a, o Diogo Infante leu-a e achou que não sei quem é esta senhora, mas quer fazer esta peça e ligou-te. O que é que aconteceu nesse momento? Foi uma coisa extraordinária, não é? Eu não tive aquela epifania de entregar o texto, mas sem grandes expectativas, não é? E, portanto, foi uma surpresa fantástica. Podia ter até terminado ali, eu já estava tão feliz que bastava com aquele telefonema. É claro que hoje ainda estou mais. Catarse. Exatamente, mas gostei muito, até porque eu acho que o Diogo é um encenador extraordinário, um ator extraordinário, e, portanto, para mim, ele ter gostado do texto valeu muito, não é? Por isso Voltando ao feliz. sumo, tu és dirigente voluntária na Associação de Psicogerontologia, é assim? Sou presidente do Conselho Fiscal. Sim, sim. E a tua experiência nesta associação trouxe-te algum sumo também para pensar neste confronto com a idade mais velha em que as pessoas pensam, ok, eu não quero mais, eu quero parar. E Essa terem ou não associação- terem esse direito, e daí chegarmos à discussão, ao debate da eutanásia. Essa associação sim, mas outras, não é? Talvez a minha passagem pela Associação de Alzheimer também tenha sido marcante. O facto de eu trabalhar agora com cuidadores informais que estão precisamente a apoiar pessoas que estão em situação de grande dependência. Enfim, eu acho difícil escrever sobre uma coisa que não se vive, não é? Por isso, esta peça, sendo uma ficção, tem muitas raízes de realidade e tem muitas inspirações nas vivências e no percurso que fiz, quer associativo, quer profissional. Não é? E pode, portanto, vir a ser verdade. Não sabemos, tem que vir ver, porque trata-se de sim ou não haver um negócio. Não se trata.
só disso, mas a capa em que isto é trazido é, sim ou não, é possível haver um negócio em que eu sou pago para te matar porque tu queres morrer, nas condições em que tu queres morrer. De uma forma bélica, sempre. Não é? Tu já tinhas debatido a eutanásia, Sérgio, com amigos, politicamente, tens acompanhado? Comigo próprio muitas vezes. É um tema que me fascina e que me aterroriza também. Acho que com o passar dos anos nós sabemos que isto vai terminar, portanto, acho que é natural pensarmos sobre isso. Eu penso Assusta-te muito... um fim arrastado, uma dor? Sim, sim. Sim, porque vi muita gente de família, não só, pessoas próximas, a morrerem de forma bastante dolorosa, principalmente com dor. E isso lembro-me que foi uma coisa que é muito parecida ao início do espetáculo, que também é marcado pela morte de um tio, digamos, no meu caso foi a morte de um avô. E eu penso muito sobre isso, mas eu penso falando mesmo, ou seja, não é uma coisa que me mete, não vejo isto de uma forma escura, tento sempre trazer um certo sol para esta minha conversa, porque eu acho que a maioria das pessoas pensam sobre isso, nem que seja no momento em que está a deitar a cabeça. Normalmente fala sempre em silêncio, com a segunda pessoa que está lá dentro, não é? Nunca fala, não verbaliza, mas quando deita a cabeça no travesseiro. E em Portugal, a propósito da legislação, sim ou não, e de podermos ou não ter uma legislação sobre a eutanásia, isso tem sido um debate e, portanto, as pessoas deveriam, se não estão a pensar sobre isso, deveriam ter uma qualquer posição sobre isso. Aliás, podem vir ver a peça e começar aí. As pessoas que vêm ver esta peça, quando estamos a falar, a temporada ainda é curta, mas têm tido reações muito diversas? Ou há um silêncio geral que te respeita? Todos os dias é diferente, mas há sempre há uma certa timidez, sempre, porque são temas que te fazem desencadear outras coisas e cada um que está ali tem histórias muito diferentes ou parecidas, ou pessoas que conhecem ou familiares, portanto toca-lhes de maneira diferente. Mas o que eu sinto sempre é uma resistência a tentar sorrir com este tema, a tentar... As pessoas têm medo de achar graça? Sim, elas sabem que acham graça, mas têm vergonha de verbalizar. Sim. E então, quando há um público mais calado, isso também é contagioso. As pessoas tendem a... E o Sérgio joga muito com o olhar e provoca-nos diretamente com o olhar, embora ele diga que não nos vê. Embora eu não veja nada, eu sou miúpe, mas eu imagino que as pessoas estão ali. Vejo as perninhas das pessoas, consigo ver. E essa provocação entra direta, não é? Mas eu jogo muito também, principalmente com os barulhos. O som é o que me faz... de ser apaixonado por esta profissão. E aqui há um jogo incrível, porque o som engana-nos, a luz engana-nos, e o personagem também nos engana, ou não, ou seduz-nos para a sua versão da história. Também. O personagem é descrito como um hedonista, mas ele fará aquilo por prazer ou por paixão, ou por acreditar verdadeiramente? O que é que te parece a ti? Depois vamos à autora. A mim, eu vou defendê-lo sempre até à morte. Portanto, eu acho que ele faz isto por um amor extremo. Não é bem hedonista, não é um prazer, ele acredita naquilo. Há um certo prazer, mas nunca é o prazer, eu acho, da dor ou o prazer de ver a pessoa sofrer. Eu imagino sempre que seja um prazer de estar a fazer o bem àquela pessoa. E ao fazeres o bem àquela pessoa, estás a banhar-te também com um certo bem, não é? Para ti próprio. Claro que isto é tudo muito subjetivo e há muitas camadas, mas a camada que eu e o Diogo tentámos sempre que prevaleça é esta de deixar a pessoa decidir, ou seja, deixar a pessoa que está a ver decidir, porque se eu a marcasse com demasia, eu acho que podia ser limitativo, e eu acho que a beleza ou o terror da morte é também essa, é não limitar. É ficar em aberto. Paula, tu sentiste isto sobre este homem que escreveste? Senti, eu acho que tem muitas camadas, o que o Sérgio disse eu subscrevo integralmente, tem muitas camadas.
é muitas pessoas ao mesmo tempo, portanto tem várias dimensões, é propositado. Mas ele não é amoral, ele tem uma moral própria, não é? Exatamente, eu acho que tem Não uma é moral própria. um louco que resolve matar, não tem nada a ver com isso. E por isso eu acho que ele não é um serial killer, Sim, também. enfim, na definição. Que é o que ele está a ser julgado por. Exatamente, porque ele não o faz por nenhum impulso nem por nenhuma necessidade física, como fazem os serial killers, falo porque entende que quer corresponder a um desejo e uma vontade de alguém e, portanto, se eu puder beneficiar com isso também, porque tem a sua própria E dá moral. sentido à vida dele. Exatamente, Também, não é? exatamente. Tu consegues não o julgar, Sérgio? Não o julgo. Ele não é um assassino para Não, ti? para mim não. Para mim É um não negociante? é. É um... É uma pessoa normal que está no meio de nós, como muitos, que teve a coragem de assumir este negócio. Sim. Acho mesmo. Esta via. via. Porque há vias muito piores que tu podes escolher, não é? Eu acho que aqui, eu defendendo o meu Edgar, que a gente pôs um nome, Paulo, eu e Diogo, pusemos um nome ao Edgar. Mas Pusemos porque Edgar. durante a peça não há nome para Exato, esta ele não tem personagem. nome, ele não tem nome. Mas, porque lá está, porque ele pode ser muitas pessoas, não é? Mas eu não o julgo. Eu entendo que para algumas pessoas seja mais difícil não o julgar, porque acho que há muita gente também que precisa de meter as coisas nas caixinhas, não é? Isso tem a ver com uma coisa que eu já te ouvi falar, Paula, que é a hipocrisia vigente, não é? As pessoas não gostam de falar da morte, não gostam de mudar os pré-conceitos para a morte e por isso a morte assistida é um pavor. É um pavor porque eu não quero dar a cara, não é? A hipocrisia é uma coisa muito política. É muito política e, aliás, a forma como nós debatemos, as poucas pessoas que debateram este tema em Portugal, tanto de um lado como do outro, são profundamente hipócritas. Esta é a minha perspectiva. Os que contrariam e que recusam a morte assistida fazem normalmente por argumentos de caráter religioso ou moral e, portanto, são argumentos que para mim não são profundamente hipócritas e, acima de tudo, são sectários, não permitem a liberdade dos outros, mas do lado de quem defende também uma legislação da morte medicamente assistida são profundamente hipócritas, porque na prática não há auto-arbítrio nenhum, não há autodeterminação nenhuma. Para uma pessoa querer morrer é preciso estar com tantas características, nenhuma das circunstâncias refletidas na peça é abrangida pela lei da morte medicamente assistida. Portanto, basta dizer que só isso significa que há uma quantidade de vontades de pessoas que ficam de fora, com uma agravante, é que é preciso fazer o caminho das pedras até conseguir uma autorização e, portanto, em última instância, quem decide são os médicos, não é o próprio. Portanto, nós vivemos numa sociedade profundamente hipócrita, mesmo para aqueles que dizem que estão a defender o livre-arbítrio. E mesmo existindo já essa legislação noutros países onde já há, enfim, um caminho percorrido e, portanto, um impacto medido, não é? Muitas pessoas de Portugal vão, por exemplo, à Suíça, há imensa gente. Apesar de ser um bocado ascético. É um bocado cético, mas não falam, não Os teus clientes são mais sumarentos. Não, em caso algum, esta prática com estas características é viável. Não conheço nenhum país em que seja possível uma morte completamente de acordo com o portfólio próprio. Não atingiram essa perfeição. Ou seja, há mais histórias reais e conhecidas em suicídios, não é? Em pessoas que decidem como é que querem morrer e que provocam a sua morte ou encenam a sua morte, escolhem todos os detalhes e depois executam-nos. Mas não com um ajudante pago, não é? Que é basicamente o que este Edgar, agora ganhou nome, este Edgar. Há um pormenor extraordinário, para além do vosso trabalho a três, do Diogo, do Sérgio e da Paula, que é o desenho de luz do Pedro Gonçalves. Sim, incrível. E a música. E a música também. Cria-se um ambiente e há, através do som, da luz, neste palco, de repente, somos completamente transportados. E somos transportados e enganados e surpreendidos permanentemente. Eu gostava de saber se vocês acompanharam isso. Os dois, só tu, como é que foi? A criação do... Sim. Porque é uma coisa que tem que ser muito feita contigo, é quase plástico a ti, não é? Aliás, este processo para mim foi todo incrível. Já há alguns anos que eu não estava metido assim numa coisa tão apaixonante para mim. Foi mesmo. Bom. A luz e o som para mim, claro, a encenação e o Diogo é incrível, mas a luz e o som para mim são
são 2 garrafões de água, assim, para mim, e de inspiração que me permitem a tal magia. E a formação do Edgar, ou dele aparecer, é como se ele saísse do fumo, e eu só o vejo quando Quando tudo acontece. quando a luz aparece, a primeira, quando o som. É ali que eu acredito mesmo nele, quando está tudo em silêncio. E é engraçado porque eu estou sempre à espera do dia em que se faça o primeiro ensaio com a luz e o som, porque é ali que eu vou perceber o caminho todo que fiz durante um mês e meio e ver a construção dele, como é que ele aparece, e só ali é que eu acredito, de facto, no dito personagem. E aqui aconteceu. Aqui aconteceu, felizmente, aos poucos, às vezes eu perdia, depois voltava, mas acho que isso faz parte do trabalho. Mas sem dúvida a luz para mim é o que faz com que o teatro seja mágico e possa dar as várias possibilidades, principalmente no escuro. Eu gosto muito do escuro, sempre gostei, desde miúdo, sempre, como vejo muito mal, sempre aprendi a contar os passos todos. Eu sei os passos todos deste palco para não ter que bater em nada. É um gosto pessoal, mas isso me ajudou muito também no teatro. E é engraçado porque eu, a certa altura, isto é uma decisão que eu sei que vou pagar a fatura, a certa altura na minha vida eu decidi que não usaria óculos nem lentes em teatro, principalmente. Porque eu preciso. Só se for para compor o personagem, já te vi de óculos em personagem, não é? Mas mesmo assim é porque o encenador pediu. Normalmente eu nunca uso, porque eu gosto muito de ver mal. Eu sei que isto não se devia dizer, mas eu gosto. Gosto de ver mal, gosto de ver a névoa, porque é ali onde eu encontro o meu imaginário para poder trazer o personagem. Isto é muito incrível o que estás a dizer, porque os livros têm essa escuridão mágica que é. Nós inventamos tudo na nossa. Por muito descritivo que o livro seja, nós estamos a vê-lo cá dentro. Tu imaginavas minimamente o que aqui viste depois? Imaginava alguma coisa, porque na própria peça está dito como é que é alguma coisa da cena, mas eu não assisti a esta transformação, eu assisti a uma primeira leitura e depois a um ensaio corrido. E para mim foi ótimo, porque eu prefiro assim, porque foi mais mágico ainda para mim ver depois já a situação construída. É curioso o que o Sérgio disse, porque eu também gosto muito do escuro, eu não consigo dormir com luz absolutamente nenhuma e, portanto, também para mim a escuridão é um meio muito atrativo. Eu adorei a encenação. Gosto imenso da música, gosto imenso da iluminação e foi muito boa a surpresa depois de ver todo o espaço montado e, portanto, eu gostei mais assim, foi mais... É possível com este envolvimento que a peça vá para a estrada, porque é transportável, não é? É um desejo que eu tenho grande. Boa. Vamos. Isso não quer dizer que não venha até ao fim de junho, Exato. ok? Sim, venham até ao fim de junho de 2025. Que é quando a peça está aqui no Teatro Estúdio, no Trindade. Mas, ou seja, ir para a estrada também implica andares com este tema mais tempo, não é? Vocês tendem a estar a conversar com as vossas pessoas sobre este tema, agora que mergulharam? Os vossos amigos, as vossas... isto passou a ser um tema ou não? Não, eu não falo com muita gente também, é verdade. Mas não, sabes que eu sempre tive um fascínio. Aliás, este é o terceiro monólogo e todos os 3 foram sobre mortos já. O primeiro era o Variações, o segundo o Van Gogh e agora este. Portanto, já estão todos mortos. Portanto, há um fascínio que eu tenho sobre isso, mas é um fascínio no trabalho. Depois, no dia-a-dia, não é um tema que me... Só se alguém me perguntar, claro. Há aqui um tema político também. Imaginemos, vocês têm conversas com o público. Teriam conversas com políticos? Tipo, debate? Eu falo eu falo sobre isto permanentemente, é a minha vida, não é? Eu faço a formação das pessoas sobre testamento vital, em que massacra as pessoas até à exaustão a dizer os senhores não preparam a vida, só preparam aquilo que a certa altura a personagem diz, estão muito preocupados com coisas que não interessam nada, o que interessa efetivamente é... Como é que vamos morrer? Exatamente. E como é que vamos viver os últimos anos da nossa vida se estivermos em situação de dependência. Portanto, eu falo deste tema quase todos os dias. Eu diria até que os meus amigos já nem podem ouvir. Qualquer dia eutanasiam-me para ver se eu me calo com o tema. Eu preciso não falar.
como agora Portanto, eu sou o também contrário. como é tão intenso este mês e meio de ensaios, e eu preciso chegar a casa e ver outra coisa. Desligar, Vejo o claro. Carnaval do Brasil, do Rio de Janeiro, Pois, como é que tu desligas tem que ser. quando sais daqui? Porque ainda por cima a sessão é às 7 da tarde. às 7 da tarde. E- Ainda e, fico até portanto, às 9 a tentar perceber se foi bem, se não foi, o que é que falhou, o que é que não falhou, porque há sempre qualquer Ficas no- coisinha, não é? tecnicamente. Ficas tecnicamente. E depois eu acho que a minha cabeça, a certa altura, o corpo é extraordinário nisso. Pelo menos comigo acontece. Chega a uma certa altura em que o meu corpo desliga e eu vou ver outras coisas que não têm nada a ver, normalmente coisas alegres, que não me puxem para esse tema ou que não me façam refletir. E depois de manhã, quando acordo, volto a pensar sobre isto. É engraçado porque estamos a falar nisto e eu estava a pensar se tu dançarias ou não, porque o Sérgio dançou muito. Ao princípio, poderíamos ter tido só um bailarino. Sim, é verdade. Não é? Poderíamos ter tido Sim. só, muito entre Billy aspas, um Elliot, não é? bailarino. E nos teus 30 anos de teatro, 20 anos de televisão, alguma experiência no cinema, a dança, que foi a tua base, É a base de tudo. foi ficando só para nós para trás, para nós que te vemos, mas o teu corpo continua a ser uma ferramenta, Sempre, continuas sempre, a dançar Sempre. e a treinar. Sim, em casa, danço muito sozinho. Que maravilha. E adoro. E acho que é preciso. Aliás, dancei muito nesta peça enquanto decorava o texto. Mas eu Mas preciso disso. danças enquanto decoras o texto, no sentido de estás a mexer, há bocadinho Estou estavas a dizer. assim, estou em casa e a Ok, pensar, ok. a morte é uma coisa que. Eu preciso de. Porque eu sempre tive esse impulso também, que é. O meu primeiro impulso é sempre o movimento, desde miúdo. E sempre criei assim os personagens, ou todos os trabalhos que eu faço, é sempre É através de um através do impulso movimento. físico. E nesta peça, embora haja uma necessidade de contenção muito grande, e que eu acho que é essencial para este projeto, eu por dentro Estás a dançar. tenho que ser um turbilhão. Também podem vir ver isto. Sim. Não sabemos onde, em que momento Não da se peça vê vão muito descobrir, bem, mas eu abro-vos o peito, sem dúvida. Olha, e estamos mesmo a acabar, mas eu gostava de perceber outra coisa, que é, e cantar? Porque no Variações estavas lá a dar a voz ao manifesto. Sim, mas foi a seguir ainda foste a uns concertos. Não, dei um ano. A banda que fez o Variações Ainda faço, ainda andou vou fazer agora o Santo nos António. festivais, Sim, pronto, e nos Santos Populares. Foi uma experiência. Aquilo foi só uma experiência. Eu nunca pensei que o realizador quisesse que eu cantasse mesmo. Eu sempre pensei que fôssemos fazer playback. Mas depois consegui perceber esta ideia da procura, que eu acho que andamos todos aqui à procura de qualquer coisa. Sim. E o António também andava à procura da sua voz, ou da sua maneira de se expressar. E o filme também é muito sobre isso, não é? Sobre encontrar esse tom desafinado, porque também era, portanto fazia falta esse lado experimental de banda de garagem, Sim, assim. Mas ficou ali. É evidente que ainda faço concertos de vez em quando, a festas privadas e tal, mas já não faço como personagem, já faço mais como Sérgio. Eu faço desde 2019, ainda continuamos, mas já como Sérgio há uns 3 anos. Mas o Sérgio a fazer variações, ou fazes outras coisas, ou cantas outras coisas? Não, só as músicas do António, sim, as músicas do filme. E não te apetece cantar outras coisas? Não te levas a sério nesse campo? Gostava de fazer um musical, isso gostava de experimentar, sim. Ok, mas não sei se tenho voz para isso, porque musical tu precisas ter um instrumento mais. Ali aquilo era uma coisa muito específica, porque... Se for um musical do Variações... Não, aí já não, Variações já morreu, já dei. Já deste. Sim. Mas experimentar outras coisas, sim, sem dúvida, mas não é... Eu tenho muito respeito pelos músicos e por quem canta, acho que é sim uma coisa que eu adoraria fazer, porque eu acho que é uma maneira de tocar as pessoas, todas as artes são, mas pronto, ficamos por... Então, vamos mesmo para fechar, falar de futuro, Paula. Com esta experiência, nós queremos-te a escrever mais teatro. Tu tens um humor muito peculiar, muito cáustico. Estás a estudar também a escrita criativa para o humor. Vamos ter aqui uma peça, uma comédia, um dia destes? Não sei, eu gosto de não sei, já é meio caminho andado. Exatamente, já é. Eu gosto de apontamentos de humor, não sei se ao ponto de fazer uma comédia. Gosto mais de um certo sarcasmo, gosto mais de uma farsa do que de uma comédia. Apetecer-te-ia escrever uma peça sobre a situação social, sobre todos os temas com que tu lidas no dia-a-dia? Sim, eu já tenho algumas coisas escritas, não sei se vou ser peça ou não, também já não é a primeira vez que escrevo, já escrevi quase todos os estilos, falta-me o ensaio e o romance.
Ok? Estava breve, Margarida. Está quase, Certeza. mas nós queríamos era teatro mais, não é? Porque Não estamos a sei, saber vamos bem ver, esta, estamos a vamos saber ver. bem Agora esta. está-me a saber tão bem e foi um processo tão colaborativo, tão rico, que apetece-me saborear. Vou saborear esta. Olha, eu sei que estamos mesmo a acabar, mas queria só dizer uma coisinha muito Diz. pequenina, que é, eu queria muito agradecer ao Diogo, Infante, E eu. Diogo Infante. ao Diogo E Infante, eu. por este convite e a todas as pessoas que me receberam tão bem aqui no Teatro da Trindade, porque nem sempre acontece isto e há encontros que eu acho que são divisores na tua vida ou que te vão marcar ou que tu sabes que são especiais. Este foi muito especial também por este tema e por ser uma coisa tão próxima e pelo Diogo ser uma pessoa. Eu não falo muito isto com ele, porque também não tenho que falar, mas Fica Diogo. dito, fica dito. Exato, fica dito. O Diogo foi uma pessoa que me. E há pouco falávamos sobre isso quando eu te disse, Margarida, que há pessoas que às vezes nós não conhecemos e que nos servem como âncoras ou como ajudas mentais para alguma coisa, seja pela maneira como se posicionam na vida, seja da maneira como falam, o timbre, seja o brilho no olhar. E eu lembro da primeira vez que vi o Diogo na televisão, num programa que ele fazia, e lembro perfeitamente de estar lá num sofá castanho, às riscas, de veludo, e lembro-me de pensar assim, um dia, quando eu for ator, eu quero ter esta dignidade. Havia qualquer coisa de seriedade e profissionalismo e de Verticalidade. elegância, principalmente. E foi um processo de trabalho incrível da maneira como ele geriu a minha ansiedade, porque embora às vezes as pessoas pensam, não, ele é muito calmo. Não, eu sou um turbilhão por dentro. A maneira como ele geriu, porque fazer um monólogo é uma coisa, é um turbilhão. Há uma solidão grande aqui, não é? É, também. E a maneira como ele me acolheu e a maneira como ele me ajudou a gerir isso, Diogo, obrigado, do fundo do coração. Pronto, Então era já só. soubemos que poderás vir a fazer um musical. Exato. Ou gostavas de. Nunca se sabe. O que é que tu gostavas mesmo de fazer este verão? Este verão eu gostava de não fazer nada. É difícil. É muito difícil. É muito difícil e é um excelente Eu propósito. eu até. gosto muito, nem sempre dá, porque cada um tem a sua vida e eu não posso ficar à sombra da bananeira, mas eu gosto muito de não fazer nada. Gosto mesmo. Ok, é um bom propósito. Porque acho que às vezes uma pessoa desgasta muito também a cabeça durante um tempo e depois. O ideal seria toda a gente poder parar um bocadinho depois de determinados trabalhos. Eu falo na minha profissão, não é? Mas muitas vezes não é possível. Mas o tempo que eu posso, eu não faço mais nada, é mesmo nada. Não é ir ver um amigo ou estar com uma. Nada. Ficar em casa, no sofá, a babar quase, ou olhar para a televisão, ou ficar assim parado a pensar: daqui a 2 dias tenho que ir trabalhar, mas não estás a fazer nada. Era Ok, isso. é um propósito para o verão e aplica-se bem ao verão, também se aplica bem ao inverno. Sim. Eu gostava que os dois dissessem para a Câmara uma razão absolutamente crucial para que as pessoas não percam esta peça. Não percam o Sérgio Praia, que é absolutamente extraordinário. Uma encenação brilhante do Diogo Infante e acho que deve vir por causa disso. Eu acho que devem vir, primeiro porque o teatro é lindíssimo. Não vão ver a sala grande, mas podem espreitar, se calhar, quem quiser pode espreitar. As pessoas são todas muito simpáticas. O espetáculo, não é para eu estar aqui, mas eu gosto imenso de o fazer. Acho que é uma troca de amor para mim, sempre, todas as noites. E é muito interessante estar sempre perto do público. Portanto, deixem-me ficar perto de vocês e venham-nos ver de quarta a domingo às 19. Às 19 horas, o Eutanasiador, até ao fim É uma de boa junho. hora para ver o É uma Eutanasiador, ótima não é? hora e depois vão jantar. Mas antes vêm ver a peça. Exatamente. Sérgio e Paula, muito obrigada. Obrigado, Obrigada. nós.